Olá! Para falarmos no teorema do valor médio e suas consequências no estudo de comportamento de funções de variável real a valores reais, precisamos desenvolver algumas noções preliminares, que é o conteúdo da videoaula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre máximos e mínimos locais e relação com o sinal da derivada dessas funções em determinados pontos. Para falar sobre isso, então, nós iniciamos com esse resultado que já nos traz uma ideia de conseguir inferir algo a respeito de um valor mínimo em potencial para uma função em determinado subconjunto do seu domínio. Então, esse resultado está dizendo para a gente, basicamente, que se temos uma função derivável no intervalo fechado, né, e ela é derivável no ponto A, no sentido de derivada à direita, e essa derivada é positiva, então existe uma vizinhança em torno do A, onde o A é o menor, a f de A é o menor valor que a função assume em potencial ali, né? Bom, a gente pode tentar ver geometricamente o significado desse resultado. A ideia aqui, então, é que se tivermos a informação de que a derivada da função no ponto A ela é positiva, então, necessariamente, próximo ao ponto a representação para o gráfico dela, que eu apontei em vermelho, tem que ser da forma como está demonstrada aqui. Por quê? Porque o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, por ser positivo, tem uma inclinação, né, representada ali pelo azul daquela maneira. E próximo ao ponto A, essa função, ela tem que ter um comportamento semelhante à reta tangente, pelo menos no que tange o crescimento, como veremos. Por outro lado, esse resultado diz para mim, então, que a representação do gráfico dessa função, cuja derivada é positiva no ponto A, não pode ser do formato descrito em verde, né? Por isso que está em vermelho aqui. Muito pelo contrário, esse vai ser o caso descrito, como veremos, quando a derivada do ponto A for negativa, que daí a gente tem, né, uma representação para a reta tangente nesse ponto como pontilhado aqui em vermelho. Bom, então retornando a este resultado em si, o que ele diz é que se a derivada da função no ponto A ela é positiva, então a gente tem aqui uma delta vizinhança no ponto A, onde todos os valores do domínio da função assumem valores estritamente maiores do que A. A demonstração para esse resultado, ela segue do teorema de conservação do sinal, como veremos, e definindo uma função contínua apropriada sobre o intervalo AB. Essa função que a gente define, ela é dada por partes, então ela é o quociente de f de x menos f de a por x menos a, para valores de x diferente de A, e ela é a derivada da f no ponto A para x igual a. Então, o que acontece com essa função h? Ela está bem definida no intervalo AB e ela é contínua no ponto A. Além disso, no ponto A, ela vale a derivada da f lá e que a gente sabe, por hipótese, de que esse valor é positivo. Se esse valor é positivo, o teorema de conservação do sinal diz para a gente que existe sim uma vizinhança do ponto A, de tal maneira que se eu pego pontos x lá, e aqui novamente, aqui esse intervalo pode ser considerado contido no intervalo AB, né? E todos os valores de x que moram lá
a função h ela fica sendo positiva. Ora, mas qual é a regra da função h nesse intervalo? É justamente esse quociente. Se esse quociente é positivo, então a gente sabe que o numerador tem que ser positivo, uma vez que o denominador é, né? X menos a, nesse intervalo, é sempre positivo. Então, isso aqui implica, de fato, que f de x menos f de a é positivo, de onde segue, então, o nosso resultado. Analogamente, a gente consegue inferir algo a respeito do comportamento de uma função se a gente souber que a derivada agora do ponto A ela é negativa. Aqui é aquela representação do gráfico em verde do slide anterior. E nesse caso, a justificativa, a demonstração, ela é muito semelhante ao caso anterior, porque novamente aquela função h definida anteriormente, né, definida no slide anterior, então essa h ela é contínua no intervalo AB, e a gente sabe agora que o valor dela no A como definida, que é a derivada de f no ponto A, ela é negativa. Novamente, o teorema de conservação do sinal diz para a gente, então, que existe uma vizinhança do A, de tal forma que, e novamente, né, a vizinhança pode ser tomada contida no intervalo AB, então existe essa vizinhança de tal forma que sempre que x mora lá, h de x é negativo. Mas quem é h de x para x diferente de a? É f de x menos f de a quocientado por x menos a. Bom, o denominador continua sendo positivo, então para que esse quociente seja negativo, necessariamente devemos ter que f de x menos f de a é negativo. Bom, e essa desigualdade aqui é basicamente o que a gente queria demonstrar. Então, esses dois resultados preliminares já dão, de certa forma, uma ideia para a gente, tanto de crescência ou decrescência, né? Quando a gente sabe o sinal da derivada de uma função num ponto, pelo menos que é de extremo de intervalo, e também diz algo a respeito de valores mínimos e máximos que essa função pode assumir, pelo menos na vizinhança de pontos onde a gente sabe o sinal da derivada. Para formalizar essa noção embutida nesses resultados, nós temos a seguinte definição, a definição de mínimo local. Para uma função definida no intervalo, seja aberto, fechado, semiaberto, quando a gente considera um ponto desse intervalo que satisfaz o seguinte, olha, tem uma vizinhança dele, né, onde o menor valor que a função assume é nesse ponto, né, ou seja, f de c é um limitante inferior para a imagem desse conjunto vizinhança de x. Bom, se existe tal ponto C, então ele é dito ser um mínimo local de f. Se esse ponto C não for um ponto interior ao intervalo I, então a gente pode considerar a vizinhança à direita ou à esquerda nessa definição, a que fizer sentido diante do intervalo que a gente tem essa função definida. Um exemplo simples para a gente ver qual é que é um mínimo local é considerar a função x², né, definida na reta, o gráfico dela está esboçado aqui à direita, e a gente nota, né, que o ponto C igual a 0, aqui embaixo, é um ponto tal que qualquer vizinhança que a gente considerar dele
para todo e qualquer delta positivo, todos os elementos desse conjunto têm imagem positiva. Então, a gente sabe que x² é estritamente maior que zero para toda e qualquer vizinhança que a gente considerar do zero aqui. Ora, isso aqui é f de x, ora, isso é a imagem da função no zero. Então, nesse caso, né, toda e qualquer vizinhança do C satisfaz o que a definição exige, em particular para uma é satisfeita, e, portanto, C é um mínimo local. Na verdade, como veremos mais para frente, mais do que isso, ele será um mínimo global. De forma análoga à definição de mínimo local, nós temos a definição de máximo local. O máximo local diz para a gente o seguinte: um ponto C que possui uma vizinhança tal qual o f de C seja um limitante superior para a imagem da função nesse intervalo, então a gente diz que esse cara é um máximo local, ou seja, o maior valor que a função assume nesse intervalo em torno do C é no ponto C. A ideia aqui é que, se a gente retorna para aquela representação que eu utilizei anteriormente, um candidato de máximo local para a função representada pela curva azul seria o topo dessa montanha aqui. Por quê? Porque todo mundo, né, todos os outros valores diferentes desse C aparentam aí ter imagem abaixo da imagem desse valor. Por outro lado, sobre a curva verde, também nessa linha, a gente tem a impressão que outra coisa acontece, né? Que a partir desse ponto, a imagem de todos os outros pontos diferentes de C estão acima da imagem desse valor. E para que isso aconteça, realmente parece que devemos ter aí um comportamento onde as retas tangentes elas vêm com um coeficiente angular positivo, no caso da função representada em azul, e depois que passa, né, pelo ponto C, a derivada passa a ter um sinal negativo. Então, a formalização desse fenômeno se dá por meio desse teorema, que diz que se f é derivável no mínimo ou no máximo local, a derivada nesse ponto deve ser zero. Nós vamos fazer a justificativa para o caso em que C é um mínimo local. E nesse caso, como a gente vai ver, a demonstração é através da análise de sinal do quociente que define a derivada no ponto C. Então, se C é um mínimo local, a gente consegue garantir a existência de uma vizinhança do ponto C, né, onde C é o menor valor que a função assume em termos de imagem ali. E a partir disso, quando a gente olha para a definição da derivada da f no ponto C, a gente pode olhar para essa definição através dos limites laterais que definem a derivada, que são iguais, né? E quando a gente olha para os quocientes desses limites e faz uma análise de sinal, o que a gente sempre sabe é que, por conta de C ser um mínimo local, f de x menos f de C, que aparece aqui no numerador de ambos os limites, isso é um número sempre maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Agora, quando a gente olha para o denominador desse quociente, se nós temos aqui o ponto C e essa delta vizinhança dele, C mais delta, se estamos nos aproximando de C
à direita, a valores maiores do que C, essa diferença x menos C é estritamente maior do que zero. Por outro lado, né, se estamos nos aproximando à esquerda a valores menores do que C, então essa diferença é um número estritamente menor do que zero. Nesse caso, essas informações dizem para a gente, então, que este limite aqui, né, ele é maior ou igual a zero, porque é quociente de uma coisa maior ou igual a zero por uma positiva. Por outro lado, então esse número é maior ou igual a zero. Por outro lado, o outro quociente, ele é sempre menor ou igual a zero, né? Porque em cima nós temos um número maior ou igual a zero, denominador um número negativo. E aí, quando a gente olha só para os extremos dessa desigualdade, incluindo a derivada de f no ponto C, a gente conclui que esse número, ao mesmo tempo, é menor ou igual a zero e maior ou igual a zero. Logo, não temos opção, que não outra, em dizer que este número é zero. E com isso a gente conclui que, de fato, a derivada num ponto de mínimo local é zero. E aqui a gente acaba a demonstração por conta de que a gente pode reproduzir raciocínio análogo para obter que no máximo local a derivada se anula, ou a gente pode aplicar o resultado para A menos AF. Então, esse resultado diz para a gente que se estamos em busca de máximos e mínimos dessa função, em particular máximos e mínimos locais, devemos procurar, né, pontos onde a derivada da função se anula. Bom, a formalização, então, para os elementos dessa natureza é dada pela definição de ponto crítico, né? Então, nós temos uma função definida do intervalo, um ponto é dito crítico de f se a derivada da função nesse ponto é zero. O resultado anterior diz pra gente, então, que máximos e mínimos locais de função são pontos críticos. E um exemplo relativamente simples para mostrar isso é dado, por exemplo, pela função f de x igual a x à quinta. Nesse caso, uma vez que a derivada dessa função é dada por 5x à quarta, sabemos que isso é zero, único e exclusivamente se x for zero. Então, nesse caso, né, c igual a zero é um ponto crítico dessa função. Mas a gente sabe também que a função x à quinta, à esquerda do zero, ela assume valores negativos, à direita do zero, ela assume valores positivos. Então, qualquer que seja a vizinhança do zero que a gente tenha, a gente não consegue encontrar um máximo ou um mínimo mesmo que local.